se você pudesse escolher apenas um guerreiro das trevas para lutar ao seu lado até o fim, quem seria? O cavaleiro leal que nunca questiona ou a formiga que evoluiu de inimigo mortal para o servo mais poderoso? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das discussões mais acaloradas do fandom de Solo Leveling: Beru versus Igris. Dois titãs sombrios, duas personalidades completamente opostas, mas ambos essenciais para a ascensão de Sung Yu como monarca das sombras. Prepare-se porque esse embate vai ser tão épico quanto aquela luta no castelo do demônio. Antes de entrarmos na porrada propriamente dita, é fundamental entender de onde vieram essas criaturas absurdas. Igris aparece relativamente cedo na jornada de Jinyu, apresentado como um dos chefes da masmorra do Castelo do Demônio. O visual dele já entrega tudo: armadura negra imponente, capacete com detalhes demoníacos, uma postura que grita Cavaleiro das Trevas. Mas o que realmente marcou foi a batalha contra Jinyu. Diferente de outros inimigos que eram pura selvageria, Igris lutava com técnica, estratégia e uma honra quase medieval. Quando Jinyu finalmente consegue derrotá-lo e adicionar as suas sombras, aquele momento foi épico. Igris veio com a tag de Elite Knight e desde o primeiro momento demonstrou uma lealdade que beirava o fanatismo. A personalidade dele é fascinante porque, mesmo sendo uma sombra ressuscitada, Igris mantém os traços do guerreiro que foi. Ele não fala muito, na verdade quase nada, mas as suas ações comunicam volumes. É aquele tipo de personagem que você respeita instantaneamente. O arquétipo do cavaleiro leal que prefere morrer 1000 vezes a falhar com seu mestre. Agora, Beru. Beru é todo o oposto disso e é justamente aí que mora a mágica. Quando ele aparece pela primeira vez na Ilha de Jeju, o cara era pura maldade. Sério, aquela formiga era a personificação do terror. Comandante das formigas da Ilha de Jeju, um dos arcos mais intensos e traumáticos de Solo Leveling, Beru era praticamente um desastre natural ambulante. O design dele também é genial. Uma formiga humanoide massiva, com asas iridescentes, mandíbulas afiadas como lâminas e aqueles olhos compostos que não transmitiam piedade alguma. Mas aí acontece o que só Solo Leveling consegue fazer também: a virada. Jinyu não só derrota Beru numa luta que foi absolutamente cinematográfica, como ainda por cima extrai a sua sombra. E é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Porque é diferente de Igris, que já veio respeitoso e disciplinado, Beru chega com personalidade. O bicho não fecha a matraca, ele é tagarela, tem opiniões sobre tudo, demonstra emoções de forma exagerada e, pasmem, desenvolve uma adoração quase paternal por Jinyu. Sim, você ouviu certo. Aquela formiga assassina vira basicamente um pai coruja superprotetor. Então, resumindo, Igris representa a tradição, a honra cavaleiresca, a lealdade silenciosa. Beru representa a evolução, a adaptabilidade, a devoção expressa. Um é a espada nas sombras, o outro é a força destrutiva que não tem medo de se mostrar. Beleza, agora vamos pro que interessa: porrada. Ou melhor, vamos dissecar exatamente o que cada um traz para a mesa em termos de capacidades de combate. Vamos começar pelo cavaleiro. Igris é classificado como um Elite Knight e depois evolui para Marshal. Isso já diz muita coisa. A especialidade do Igris é sem dúvida o combate corpo a corpo com espada. Mas não estamos falando de um espadachim qualquer não. Igris domina várias formas e estilos de luta, adaptando-se ao oponente com uma velocidade impressionante. A espada dele não é apenas uma arma, é uma extensão do próprio corpo. Os movimentos são fluidos, econômicos, sem desperdício de energia. Tipo aqueles samurais de anime clássico que derrotam o inimigo com um único corte certeiro. Outro ponto onde Igris brilha absurdamente é na velocidade. O cara é rápido. Não é velocidade de deslocamento apenas, é velocidade de reação, de contra-ataque, de leitura do movimento inimigo. Em várias batalhas, vemos Igris interceptando ataques que iriam acertar Jinyu antes mesmo de qualquer um perceber o perigo. A armadura dele não é só para enfeite. Igris consegue tancar golpes que pulverizariam criaturas comuns. Já vimos ele recebendo ataques de chefes de Rank S e se levantando como se nada tivesse acontecido. Mas Igris não é perfeito. Sua maior limitação é justamente sua especialização. Ele é um combatente corpo a corpo, não tem ataques de longo alcance significativos, não tem habilidades mágicas variadas, não voa. Contra inimigos que mantêm distância ou que atacam do ar, Igris precisa ser criativo ou contar com apoio.
Agora vamos falar do nosso inseto favorito. E olha, prepara o caderno porque a lista de habilidades do Beru é longa. Beru entra direto como um general. Isso mesmo, pula a fila toda e já chega no topo da hierarquia dos soldados sombrios. E não é à toa, ele foi um comandante das formigas da Ilha de Jeju, uma das criaturas mais poderosas que Jinwoo enfrentou até aquele ponto. Se Igris é técnica e precisão, Beru é força bruta. Aquelas garras dele conseguem rasgar através de praticamente qualquer coisa. Já vimos Beru literalmente desmembrando gigantes, despedaçando armaduras encantadas e perfurando barreiras mágicas com pura força física. Aqui está uma vantagem gigantesca sobre Igris. Beru tem asas funcionais e pode voar em velocidades absurdas. Isso não só dá a ele mobilidade tridimensional completa, como também abre um leque enorme de táticas. Ele pode atacar de ângulos impossíveis, fazer bombardeios de mergulho, reposicionar-se instantaneamente no campo de batalha. Como uma formiga, Beru tem acesso a habilidades biológicas mortais. O seu veneno é capaz de derrubar até mesmo criaturas de alto rank, causando não só dano contínuo, mas também efeitos debilitantes. E a paralisia, cara, em combate de alto nível, alguns segundos de paralisia são equivalentes a uma sentença de morte. Aqui tá algo que Beru tem e Igris não demonstra no mesmo nível. Capacidades regenerativas impressionantes. Membros deceptados, dá pra regenerar. Ferimento profundo, saram muito mais rápido que o normal. E diferente de Igris, que é mais instintivo, Beru pensa, ele analisa situações, sugere estratégias e pode comandar outros soldados sombrios com ordens complexas. Essa inteligência aplicada ao combate faz dele não só um lutador, mas um verdadeiro general de campo de batalha. Mas Beru também tem seus pontos fracos. Primeiro, ele é muito confiante, às vezes até arrogante. Isso pode levá-lo a subestimar oponentes. Segundo, apesar de toda a sua força, ele não tem a técnica refinada de Igris. Em combate corpo a corpo puro contra um espadachim do nível de Igris, Beru pode se ver em desvantagem se não usar suas outras habilidades. Então, se colocássemos esses dois numa arena, o que aconteceria? Numa arena fechada sem voo, a vantagem pende para Igris. Sem poder usar sua mobilidade aérea, Beru precisa enfrentar Igris em combate corpo a corpo tradicional, e nessa seara, o cavaleiro leva. A técnica superior daria a Igris a capacidade de desviar dos golpes pesados de Beru e punir cada abertura. Mas, num campo aberto com todas as habilidades, aqui a coisa vira. Com espaço para manobrar e voar, Beru tem muita vantagem. Ele pode atacar de cima, usar a velocidade de voo para criar ângulos impossíveis e forçar Igris a constantemente reagir sem nunca conseguir ditar o ritmo da luta. Os ataques de mergulho de Beru, combinados com sua força bruta, poderiam quebrar até mesmo a defesa de Igris. E se conseguir injetar veneno e paralisia, game over. Num combate prolongado, Beru leva. A regeneração dele eventualmente faria diferença. Mesmo que Igris consiga infligir ferimentos sérios, Beru pode se recuperar. Enquanto isso, cada golpe que Beru consegue acertar é potencialmente envenenado e causa dano persistente. É uma guerra de atrito que favorece o inseto. Mas poder bruto e habilidades são importantes. Mas sabe o que realmente faz a gente se apegar a um personagem? Momentos. Aquelas cenas que ficam gravadas na memória. Você lembra da primeira vez que Jinwoo enfrentou Igris? Aquilo foi tenso. Não era só força bruta, era habilidade pura. Cada troca de golpes parecia uma dança mortal. O que torna esse momento tão especial é a transformação que ele representa. Quando Jinwoo finalmente derrota a Igris e o adiciona às suas sombras, é um marco. Tem uma cena em que Jinwoo tá enfrentando múltiplos inimigos gigantes simultaneamente e tá claro que até pra ele a situação tá complicada. De repente, Igris simplesmente aparece entre Jinwoo e um golpe que seria fatal. O cavaleiro não hesita, não recua, apenas planta os pés e segura o ataque com a espada. Aquilo personifica perfeitamente o que Igris representa. Lealdade absoluta. Já Beru, antes de ser nosso inseto engraçadinho favorito, foi apresentado como puro terror. Aquela cena dele aparecendo pela primeira vez na ilha de Jeju, as asas se abrindo, o céu escurecendo. Cara, aquilo era a personificação de um desastre iminente. E quando ele começa a lutar, é um massacre. Aquela sequência estabeleceu ele como uma ameaça de nível catastrófico. Pode parecer bobo, mas o primeiro momento em que Beru chama Jinwoo de meu rei, com aquele tom de adoração fanática, é icônico, porque representa uma mudança de 180 graus na percepção do personagem, de antagonista assustador para servo dedicado numa transição que é tão absurda que se torna hilária. E o melhor, isso não diminui Beru como guerreiro,
Pelo contrário, cria um contraste fantástico. Ygritte e Bero não são apenas soldados fortes do protagonista, eles servem propósitos narrativos específicos. Ygritte representa em muitos aspectos a herança que Jin-Woo recebe ao se tornar o Monarca das Sombras. Ele é um guardião antigo, alguém que pertence a uma era de cavalaria e honra marcial. No mundo onde até mesmo aliados humanos podem trair, Ygritte é a constante. Ele nunca vai questionar Jin-Woo, nunca vai hesitar, nunca vai recuar. Se Ygritte é o passado, Bero é o futuro. Ele representa adaptabilidade, mudança e a capacidade de transformar até mesmo inimigos em aliados. Bero foi um vilão, ele matou pessoas, causou destruição massiva, mas quando Jin-Woo ressuscita, Bero ganha uma segunda chance. E cara, ele abraça essa oportunidade. Toda aquela devoção fanática pode ser vista como Bero tentando se redimir, encontrando propósito em servir alguém que ele genuinamente respeita. Juntos, Ygritte e Bero criam um equilíbrio perfeito. Você tem o servo silencioso e eficiente, balanceado pelo servo vocal e expressivo. Você tem a tradição, balanceada pela inovação. Você tem a técnica refinada, balanceada pela força bruta adaptável. Esse equilíbrio é fundamental para a trajetória de Jin-Woo. Ele precisa de ambos os tipos de força, a disciplina inabalável e a adaptabilidade criativa para enfrentar os desafios cada vez maiores. Então, qual é o veredito final? Quem venceria numa batalha direta? A verdade é que depende totalmente do contexto. Ygritte domina em combate fechado e corpo a corpo puro. Bero domina em campo aberto, com todas as habilidades disponíveis. Em combate prolongado, Bero tem vantagem pela regeneração. Em formação de equipe, ambos brilham de formas diferentes. Mas sabe qual é a resposta real? Jin-Woo nunca precisaria escolher. A genialidade da construção desses personagens é que eles são complementares, não competitivos. Onde um é fraco, o outro é forte. Juntos, eles formam a dupla mais letal do Exército de Sombras. Ygritte na vanguarda, cortando tudo que se aproxima, Bero no ar, coordenando ataques e eliminando ameaças de longo alcance. É a combinação perfeita. E é por isso que a gente ama tanto Solo Leveling. Não é só sobre poder absoluto, é sobre estratégia, sinergia e aquela química especial entre os personagens. Ygritte e Bero representam dois lados da mesma moeda, duas filosofias de combate, duas formas de lealdade, e ambas são igualmente válidas e poderosas. Então me conta aí nos comentários, você é Team Ygritte ou Team Bero? Qual dos dois você convocaria primeiro numa situação desesperada? E mais importante, qual momento desses dois te marcou mais? Aquela entrada épica do Ygritte no Castelo do Demônio ou a transformação hilária do Bero de vilão para fã número 1? Se você curtiu essa análise, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho porque tem muito mais conteúdo de Solo Leveling vindo por aí. E já aproveita para maratonar nossa playlist completa sobre o universo de Sangue Jin-Woo. Valeu, caçadores, e até a próxima Batalha nas Sombras!